Nós vamos tratar hoje de um assunto muito claro para uns, muito confuso para outros. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, foi a única entidade, a única, não apareceu mais nenhuma, que conseguiu, dentro de um menor, conseguiu colocar o maior. Foi a única. Deus, na grandiosidade dele, conseguiu colocar no seio da mãe um menino que continha um Deus muito maior. Então aí não existe ninguém, não existe nem na ciência quem consegue colocar dentro de um menor, colocar um maior. Então é em cima disso que nós vamos pensar. Jesus, nesse momento, ele se qualifica no mesmo tamanho do Pai. Pai, glorifica para que eu te glorifique. Quando é que o Pai precisa ser glorificado? Mas diante daquele milagre de colocar o maior dentro do menor, o ser humano precisa de entender o que é ser glorificado. E depois Jesus fala uma coisa assim, meio estranha. Eu estou rezando por aquele que me destes. Então quer dizer que tem gente que Deus não deu a Jesus, né? É isso. Porque a glorificação do Pai, ela é meio elitizada. Ela tem preferências. O Pai criou todos. Todos somos filhos de Deus. Mas alguns são filhos pródigos e outros não. Alguns conseguiram voltar para casa, outros não. Então a glorificação de Deus, ela é elitizada. Nem todo aquele que vai se dizer Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Se fosse assim, não existia o demônio. Se o demônio soubesse que estava tudo perdido, brigar para quê? Né? Mas o demônio é de uma sutileza impressionante, porque ele não glorifica o Pai, ele quer ser igual ao Pai. É muito diferente. Ele toma conta daquelas ovelhas perdidas, daqueles filhos pródigos que não conseguiram achar o caminho de volta para casa. É daquele que ele toma conta. Jesus falava assim, um reino dividido não leva em nada. E não leva mesmo, não. Por quê? Aquele filho pródigo que volta para casa, como São Pedro foi, não é? Ele não está dividido. Ele está atrás do Pai. O restante que fica para trás é uma divisão em pessoas. Começa a aparecer tudo quanto é religião, começa a aparecer tudo quanto são pensamentos, horóscopos, e assim por diante. É uma confusão total. Por quê? O demônio é o pai da confusão. Nesse mundo que nós vivemos, Deus nos dá a particularidade da escolha. Ele deixa nós escolhermos. Mas essa escolha repercute no pensamento intelectual do homem. Tudo aquilo que o homem faz, glorifica Pai, para que eu te glorifique. Quer dizer, aquele pensamento do Cristo é muito elitizado. Na mesma hora, Jesus nos dá a plena consciência de que existe uma classe onde
não tem a preferência de Deus. Mas não é dele para nós, não, é de nós para ele. Jesus não queria ser crucificado em momento nenhum. Se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, eu sou um Deus, eu consegui colocar o maior dentro do menor. Eu não posso morrer, Deus não morre. Mas na essência espiritual do Cristo, ele não ia morrer. Porque ele enganou o diabo até no final no último suspiro. Tudo está consumado. Quer dizer, eu fiz o que o Pai pediu. E o demônio ficou de boca aberta, sem saber o que fazer. Aí ele voltou por cima de nós. Nós somos aquela ovelha perdida. Nós somos o filho pródigo. Nós somos a moeda que não se acha. Nós somos a divisão. Nós somos em uma incoerência. Semana passada, eu tive uma conversa com um pastor. Eu sou muito amigo de muitos pastores. E ele falou assim, olha, Raimundo, eu gostaria que você me respondesse uma pergunta. Eu falei, o que é? A sua Nossa Senhora é surda? Eu falei, acho que não. Por quê? Porque por que vocês rezam tantas Aves Marias se ela bastaria uma? É porque nós somos surdos. Quem é surdo é nós. A nossa consciência tem que evoluir. Cada Ave Maria que a gente reza é para nós. Nossa Senhora não precisa de Ave Maria, não. Ela está escutando muito bem o que você está falando. Então, é a divisão diabólica. É onde o diabo planta a semente dele para dividir. E não é só entre nós, degredados, filhos de Eva, não. Ele planta a semente dele entre padres, bispos, papas. Ele planta a semente dele. Por quê? Nós somos intelectualizado humano. Então, quando a gente reza a Ave Maria, a surda não é a mãe de Deus, não, somos nós. Nós temos que repetir tantas vezes para poder conferir uma verdade evangélica no nosso pensamento. Não é nada do que isso. Nós estamos rezando o texto para nós. Para Nossa Senhora, basta a presença de vocês aqui, que ela sabe muito bem os nossos problemas, sabe bem as nossas conquistas, né? Sabe aquilo que a gente conquista, ela sabe muito bem como fazer isso. Então, Nossa Senhora não é surda. Pai, glorifica em meu nome. Glorifica em mim para que o Senhor seja glorificado. Glorificar numa crucificação, isso aí é uma verdade humana? Não é uma verdade. Porque até naquele último momento, o demônio achou que estava vencendo. Eu consegui tentar o Cristo. Eu consegui crucificar o Cristo. A última coisa que ele poderia imaginar, eu consegui matar o Cristo, mas não conseguiu. Aí é que está como glorificar o Pai. Dar a nossa vida por um reino que não é dividido. Ele é muito difícil, né? Então, vamos glorificar o Pai na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Deixa os outros falar, né? Mas é um reino dividido que briga com a gente. E nós não podemos desapontar Jesus nesse momento. O Evangelho de hoje é isso. Não vamos desapontar Jesus, porque Ele está glorificando o Pai para que nós possamos glorificá-lo.
Porque senão, em contrapartida, nós estaremos glorificando o espírito das trevas, aquele que planeja a divisão entre nós. Todo aquele que é dividido na consciência, todo aquele que é dividido nos atos, todo aquele que é dividido naquele modo de pensar diário, esse o Pai não vai escolher, porque no Pai não tem divisão, são todos um só. Só eu conheço o Pai, dizia Jesus. E o Pai me conhece. Tudo que é meu é teu. Olha só, presta atenção no que Jesus está falando. Tudo que é meu é teu. Tudo que é teu é meu. Quer dizer, existe uma unidade. No demônio não existe. No demônio é uma desqualificação terrível das coisas deste mundo. Então vamos prestar atenção nisso. Vamos glorificar o Pai em nome de Jesus Cristo. Porque Ele foi o único. Nem a ciência consegue colocar o maior dentro de um menor. Nem a ciência consegue. E Ele conseguiu. Ele conseguiu colocar o maior dentro de um menor. Porque se você vê o corpo humano de Cristo, não pode nem se calcular a divindade que existe naquele corpo humano. E Maria Santíssima, como ela conseguiu colocar naquele ventre dela um Deus muito maior do que o universo. O universo é pequeno diante de Deus. Né? Então, a começar dali, Deus conseguiu se colocar no menor. O universo é menor do que Deus, tá bom? Então, fique isso. O que é glorificar o Pai? Pai, glorifica em meu nome. Glorifica-te em meu nome. Isso é muito importante. Isso é uma lição para nós no dia a dia. Preste atenção nesses ensinamentos de hoje.